Olá, eu sou o professor Vitor Magalhães, aprovado no último concurso da Advocacia Geral da União, e hoje nós vamos descomplicar o tema eficácia de direitos fundamentais, que é um dos primeiros temas a serem estudados em direito constitucional e que tem um índice alto de incidência em provas de concurso público. A eficácia pode ser tratada como eficácia vertical, horizontal ou diagonal dos direitos fundamentais. E quanto a isso, nós estamos nos referindo à eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares e o Estado ou entre dois particulares. Vamos entender. A eficácia vertical corresponde à aplicação dos direitos fundamentais na relação entre o Estado e os particulares. E a nomenclatura vertical não é por acaso, decorre do fato de que o Estado está numa posição superior e o particular em uma posição de sujeição em relação ao Estado, havendo, portanto, um desequilíbrio absoluto entre o Estado e o particular. Quando o direito fundamental for aplicado a essa relação, o particular terá direitos oponíveis contra o Estado, e o Estado terá o dever de não violar os direitos fundamentais desse particular. Por exemplo, vamos aplicar o direito fundamental de proibição da prática da tortura a uma situação em que o particular, o indivíduo, está mantido sob custódia do Estado. Por exemplo, quando o particular está preso. Nessa relação entre o Estado e o particular tem o direito fundamental de que não seja praticada a tortura. E o Estado, que está em uma posição superior, não poderá praticar a tortura. É por isso que se fala em eficácia vertical dos direitos fundamentais. A eficácia horizontal corresponde à aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, ou seja, nas relações entre particulares. Nesse caso, a nomenclatura eficácia horizontal decorre do fato de que os envolvidos estão em uma posição de equilíbrio, estão em um mesmo patamar, motivo pelo qual ambos os particulares têm direitos fundamentais oponíveis um contra o outro. Mas também, cada um deles tem o dever de não violar o direito fundamental do outro. Vamos exemplificar. Eu vou exemplificar utilizando uma relação privada entre o particular A e o particular B. Vocês vão compreender que o particular A ele é titular de um direito fundamental oponível contra o particular B, mas em razão da posição de equilíbrio, o particular B também tem direitos fundamentais oponíveis contra o particular A. E desse modo, os particulares, quando se relacionam, possuem direitos fundamentais, mas também possuem o dever de não violar o direito fundamental do outro particular. Vamos ao exemplo. Imagine uma relação de vizinhança. Todos os dois vizinhos têm o dever, têm o direito fundamental de propriedade. Todos os dois vizinhos são titulares do direito fundamental de propriedade. Mas, ao mesmo tempo, todos os dois vizinhos também têm o dever de não violar a propriedade do outro vizinho. Em razão dessa situação de equilíbrio, nós falamos em eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Parte da doutrina aponta ainda a existência de uma eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Basicamente, essa seria a aplicação dos direitos fundamentais em certas relações entre particulares, nas quais esses particulares se encontram em uma posição de desequilíbrio, ou seja, em uma relação marcada pela vulnerabilidade e hipossuficiência. Grave essas duas palavras-chave, vulnerabilidade e hipossuficiência, como é o caso das relações de trabalho e das relações de consumo. Note que nessas relações, os particulares que se relacionam não se encontram em posição de igualdade, o que caracterizaria a eficácia horizontal se assim fosse, e também não se encontram em uma posição de desigualdade absoluta, o que caracterizaria a eficácia vertical. Nessas relações, o desequilíbrio é relativo e por isso se fala em eficácia diagonal. E aí, entendeu? Então é isso, eu fico por aqui e vejo você na próxima dica do Aprovação PGE.